A paz da igreja. Amém. Amém? Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela força. Vem, pastor? Irmão, eu fui jogado na seara, amém. Deus me chamou para falar da palavra dele. E seja preparado em tempo e fora de tempo para pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus não precisa, irmão, de muita coisa, não. Tem na palavra no teu coração, o Senhor vai guiar nossas bocas para falar. E nessa noite eu estava ansioso, porque meu culto de Santa Ceia, e é uma pressão na vida de quem, né? Fiquei sabendo hoje que era Santa Ceia, irmão. O que é isso? Em nome de Jesus. E eu tive que falar uma palavra, e eu falei, nossa, vou ter que tocar a palavra, vai ser com Santa Ceia. Mas Deus não permitiu, não, irmão. E eu falei, tava uma coisa hoje em dia. Deus, eu quero tocar a palavra porque Santa Ceia, mas, não, deixa Deus falar com o seu coração. Abra a palavra aí em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Aleluia, Jesus. Amém? Todo mundo encontrou? Diz o seguinte: porque vocês zombaram do meu sacrifício e da oferta que eu determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Amém? Posso sentar, igreja? Irmãos, eu vou dar um contexto sobre essa palavra. Aqui está falando sobre Eli, né? E a profecia que ele recebeu sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre o futuro dele. Eli, irmão, ele era um sacerdote separado, familiarmente, quando a gente fala da linhagem sacerdotal, vinha de pai para filho. Então Deus, quando o povo saiu do Egito, e aí foi separado a família que deveria levar, que na verdade que deveria ser os levitas, a levarem os sacrifícios, fazerem toda a área de sacrifício dentro do templo, ou dentro da tenda, até então, né? Dentro da casa do Senhor, aonde o Senhor habitava, aonde existiam regras claras sobre o que deveria ser feito. Então, o sacerdote, ele era a autoridade espiritual que existia em Israel. O sacerdote era a autoridade colocada por Deus para levar sacrifícios, para poder fazer a expiação do pecado do povo naquele tempo. Irmão, e era um tempo em que Deus falava somente através do sacerdote com o povo. Eli era um homem separado por uma linhagem sacerdotal. E logo diante vem os filhos dele. Só que, irmãos, a gente vai ver uma história deles que é complicada, porque Eli, sendo um sacerdote, ele tinha a obrigação, ele tinha incumbido em si, no seu ministério, a obrigação de manter e zelar por aquilo que Deus tinha dado a ele. E aí Eli, ele tem 2 filhos. E esses filhos, irmãos, são dois seres humanos, assim, que olhando para a palavra de Deus e olhando para o que Deus tinha estabelecido, eram 2 seres humanos desprezíveis, porque eles prostituíam aquilo que deveria ser feito com honra e com graça e com misericórdia por Deus. Eles prostituíam, eles mentiam, eles pegavam as ofertas que eram para Deus e usufruíam daquilo que não deveria. E aí, Eli ficou sabendo disso. Eli ficava sabendo daquilo acontecendo. Então Eli até chega para falar com eles, mas Eli não fez nada, não se posicionou. Irmãos, até então, quem era o sacerdote daquele lugar? Quem era? Eli. Em quem estava a responsabilidade de guardar a palavra? Eli.
em quem estava a responsabilidade de deixar a casa do Senhor, ou que a presença do Senhor habitasse em um lugar limpo, organizado, em um lugar onde existia uma doutrina, estava sobre ele. E aí, irmãos, você vai ver no decorrer da mensagem, e a palavra, neste momento, está falando sobre o futuro de Eli. E por que o futuro dele, irmão? Porque até naquele momento, ele continua sendo o sacerdote. Só que quando ele recebe a palavra, aquela palavra, fala sobre o futuro dele. Ele fala o seguinte, que os filhos deles, que deveriam prosseguir com a linhagem, não iam prosseguir mais. Que aquilo que foi separado, que aquilo que foi prometido aos pais dele, o Senhor fala longe de mim. Então o Senhor naquele momento assina sobre Eli uma sentença, falando que aquilo que era para ser praticado pela sua família, não vai ser mais. E que não estaria mais sob o domínio deles, o sacerdócio. E aí depois vocês vão ver que Samuel é levantado, e o próprio Eli fala para Ana sobre a geração dela. Olha só, o próprio Eli vai falar para Ana sobre a geração dela, um futuro sacerdote que ia assumir o seu lugar. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que já, desde a sua pequena infância, já ouvia a voz do Senhor. E amém, irmãos? Só que nós vemos que o Senhor, ele preparou sobre Eli algo que era somente para ele. E por que eu estou falando sobre isso aqui, irmão? E você vai entender o contexto que tem a ver com a Santa Ceia, você vai entender o contexto que tem a ver com a nossa vida. Irmãos, existem algumas coisas na nossa vida que são nossas. E ninguém tem poder ou autoridade para fazer coisa alguma, a não ser que você assuma a sua posição para fazer. Deus não nos chama, irmão, para que outro assuma a nossa posição. E aí a gente vai ler mais para frente, o rei que é levantado, Saul, mais para frente, é levantado o primeiro rei de Israel, o primeiro rei que assumiria o lugar ali de autoridade máxima. Antes, até então, só existia o sacerdote, irmão. Pensa que o sacerdote ele era o cara mais importante ali, quando fala de um governo, quando fala de alguém que tem autoridade, existiam juízes, mas quando fala de falar por Deus, quando fala de alguém que tinha autoridade para discernir algumas coisas, o sacerdote, ele era o cara. Amém? Só que a partir daquele momento, o Senhor levanta um sacerdote e vai levantar um novo, que seria Samuel. Alguém que viria, irmão, com o coração disposto a viver o que o Senhor queria. Alguém que tinha um coração disposto, irmão, a fazer coisas maiores ainda. E alguém que foi chamado e prometido antes mesmo de existir. E aí, irmão, quando Samuel, ele cresce e Samuel assume o posto, de não somente ser um sacerdote, mas um profeta, ser alguém de máxima importância, Samuel ele vai ungir o rei, Saul. E aí, irmão, ele unge a Saul, e Saul se torna um novo rei de Israel. E Samuel, ele fica entristecido quando o povo pede um rei para ele, porque o povo clamava a ele pedindo um rei. O povo clamava a ele pedindo um rei, alguém que representasse o povo. Então, Samuel fica entristecido e fala que o povo está negando a ele. Aí Deus vai falar para Samuel, olha, não é a você que eles estão negando, não. O reinado seria meu, mas eles estão pedindo um rei, é sobre mim. Então Samuel entende que não era sobre o seu sacerdócio, não era sobre o cumprimento daquilo que ele tinha que fazer, era sobre o que o povo queria, alguém que representasse a ele. Então beleza, Samuel vai e ele unge o rei que o próprio Deus envia. O próprio Deus enviou, o próprio Deus escolheu Saul para reinar em Israel. E aí, irmão, lembra que eu falei que ele tinha uma obrigação, ele tinha algo na mão dele que era dele? Ele era sacerdote. Isso foi dado por causa da linhagem dele. Pensa que ele já nasceu sabendo que no seu futuro ele foi preparado para ser sacerdote. Da mesma forma que os seus filhos deveriam ser preparados para assumir o lugar do pai. E assim por diante, seus netos, e assim por diante.
E isso se prosseguiria, irmão, se Eli, que era um sacerdote, tivesse arrumado a sua casa, tivesse organizado a sua casa, tivesse colocado na posição que Deus tinha colocado, assumido aquilo que Deus tinha dado em sua mão. Só que por Eli não assumir aquilo que Deus tinha dado em sua mão, o próprio Senhor fala: eu vou tirar aquilo que eu te dei, porque você fez pouco caso, você permitiu, você honrou mais outros do que a mim, você colocou outras coisas na frente daquilo que era meu. Então o próprio Senhor fala que vai tirar de Eli o sacerdócio, e não somente dele, mas da linhagem dele. Da linhagem dele. Irmão, quando a gente fala de Israel, do povo de Deus, você sabe que Deus sempre fala sobre sua linhagem. Deus promete a Abraão uma nação. Deus promete a Abraão mais filhos do que poder se contar, irmão. Deus promete a Abraão a sua geração ser tão grande e numerosa, irmão. E sempre Deus vem prometendo a sua geração, as suas gerações. E é isso que Deus vem fazendo conosco, os nossos filhos, os nossos netos. E é isso que nós queremos. Só que o Senhor, Ele promete, Ele cumpre, mas Ele zela da palavra dele, irmão. Aleluia. Não pense, irmão, que não é porque Deus te prometeu alguma coisa que Ele não vai cumprir. Deus, Ele cumpre no tempo e na hora certa. Mas, irmão, não pense que é porque você foi prometido alguma coisa que Deus pode rejeitar aquilo que Ele te prometeu, irmão, pela falta de cumprimento da sua parte, daquilo que Deus tem colocado. Se Deus falou assim: olha, você vai pregar o evangelho, mas se amanhã, com o meu livre-arbítrio, eu parar de viver aquilo que Deus me chamou para viver, irmão, a palavra de Deus não vai se cumprir, porque Deus ia cumprir a palavra dele, ia ou não ia? Claro que ia, mas pela minha falta de doutrina, pela minha falta de busca, ou até mesmo pela minha desistência do propósito, irmão, Deus não cumpre sua promessa, mas outro levantado para pregar e para viver ainda coisas maiores do que eu viveria. E, irmão, e tá tudo bem. Faz parte, não faz? Faz parte. Só que isso, irmão, esse faz parte é o que tem nos levado muitas vezes para o fundo do poço. Esse faz parte, esse tudo bem, esse deixa pra lá, é o que muitas vezes tem levado casas para o fundo do poço. E aí, irmão, Saul é levantado rei. Amém? Um pouquinho para frente, vai lá em Samuel 13. Samuel 13, 13. Samuel 13, 13. Amém? Diz Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para liderar o seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E aqui, irmão, vai seguir mais um exemplo de alguém que tinha algo em sua mão, de alguém que foi dado alguma coisa e novamente perdeu porque não cuidou. Perdeu, irmão. Não é porque... E olha que Saul, ele foi avisado, ó. Estou falando aqui do momento em que tem essa profecia, para você entender uma coisa, irmão. E eu acho que todo mundo aqui conhece a história de Samuel, a história de Eli, a história... que são histórias que a gente ouve no nosso dia a dia, que quem é cristão sabe do básico. Que quem é cristão vai entender o que Saul fez para deixar de ser rei. E novamente, irmão, um reinado que duraria eternamente. Um reinado que passaria do pai para o filho, do filho para o neto. E assim por diante, irmão. Um reinado novamente que Deus tinha estabelecido com ele quando o chamou. Deus, quando chama Saul, ele fala: olha, estou te dando um reinado, o meu povo, estou entregando em sua mão, para que você zele, para que você cuide, para que você ordene.
aquilo que eu mandar sobre eles. E você vai reinar eternamente, a sua geração irá reinar, os seus filhos vão reinar. Eu estou entregando em sua mão algo que é para durar sempre. Então, mantenha aquilo que eu te entrego. E aí, Saul, novamente, ele vai e faz igual Eli, irmão. Deixa de lado as coisas. Vai entregando. O seu reinado começa a tirar as coisas de Deus do centro e colocar coisas que não deveriam, coisas pagãs no centro daquilo que deveria ser Deus. E se tem algo, irmão, que Deus não negocia, é a sua presença, é a sua palavra, é a sua autoridade, é a sua glória. Deus não negocia com ninguém, com nada. Com ninguém, com nada. Principalmente, irmão, que eu estou falando aqui de um rei que ia falar ao povo dele. Povo escolhido esse em todas as nações da terra, tinha aquele povo que era escolhido. E olha que Deus levantou ele, Deus chamou Saul, irmão, claramente. E Deus falou, Deus se revelou por meio do seu profeta, falou com ele mais de uma vez. Só que Saul não deu ouvidos à voz do Senhor. E Saul fez o quê? Foi destituído. E Saul morre, irmão, buscando ali Davi, Saul morre na guerra e tal. E Davi é levantado depois como novo rei de Israel. Irmão, Davi é levantado como um rei de Israel porque Davi, ele era um rei antes de ser. Davi se portava antes de ter. Davi tinha autoridade de rei antes mesmo de ser. Quando nós vemos Golias, a história de Golias e Davi, irmão, nós vemos que Davi foi o único que assumiu a autoridade que ninguém tinha. Um monte de homem ouvindo ali, um monte de blasfêmia contra o próprio Deus, contra o próprio povo dele, e não fez nada. Davi, que foi levar uma marmita para os seus irmãos, chegou lá e ficou indignado, porque Davi já sabia, Davi agia como antes de ser, irmão. Davi zelava daquilo que não era dele, mas era dele no coração dele, mas ele não sabia, irmão. Davi sabia que ia ser rei, irmão, pelo amor de Deus. Davi não tinha noção ainda do que Deus ia transformar a vida dele. Mas Deus tinha traçado um plano sobre o povo dele, para o povo dele. Levantando Davi, ainda que ia ser consumado ainda, Davi ia se tornar um homem segundo o coração de Deus e alguém, irmão, de suma importância para o povo de Israel. Então Davi, ele vem depois assumir o trono, Davi ele estabelece alguns princípios. E o primeiro princípio que Davi estabelece, irmão, era que aquilo que era de Deus tinha que estar no lugar onde Deus tinha ordenado. Se você voltar um pouquinho, Eli morre quando ouve que a arca do Senhor tinha sido roubada. Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi vai fazer o quê? Eu quero buscar a arca. Eu quero buscar aquilo que deveria estar aqui. Eu quero colocar aonde deveria estar. Todo mundo entendendo aqui? E aí, irmão, nós vemos novamente um homem que foi levantado, um sacerdote que foi levantado, não só levantado, mas um sacerdote prometido, um sacerdote que vinha de uma linhagem sacerdotal, então por direito legal ele era um sacerdote, mas que não cumpriu, não zelou da palavra de Deus, não zelou daquilo que deveria zelar, permitindo que os seus filhos fizessem o que fizeram. E aí, irmão, o Senhor manda uma palavra dura contra ele, irmão, que palavra dura, irmão. E sabe o que ele fala? Se Deus quis assim, assim seja, irmão. Você acha que alguém que ouvia Deus falar, você acha que ia duvidar de Deus, irmão? Ele sabia que Deus tinha determinado naquele momento que a sua geração ia morrer, que não teria mais sacerdote. Ele ouviu aquilo ali, irmão, com dor no coração, ouviu. Mas ele aceitou porque sabia o que tinha feito. Ele sabia o que tinha feito. Ele ouviu uma palavra tão dura, irmão, que é assim, é desesperador quando você lê e você entende aquilo ali. Para um pai ouvir sobre os seus filhos, para um pai ouvir sobre a sua geração, e para você ouvir sobre algo que era seu, que a sua linhagem anterior, antecedente a você manteve e acabou com você, irmão, pelo amor de Deus. É duro quando algo que Deus coloca na sua mão acaba em você, irmão. Aquilo que deveria passar em geração e acaba em você. Aquilo que deveria transbordar para o lado acaba em você. Isso é duro, irmão.
E chega a ser angustiante você entender que isso reflete muitas vezes em nós. E amém. Eli, depois eu venho para Saul, e depois venho para Davi, que também era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele pecou, o Senhor também puxou sua rédea. O Senhor também falou contra ele. Mas ele era um homem muito disposto, um homem muito que tinha um coração disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor, irmão, diferente dos seus antecessores. Saul, irmão, era um rei legítimo. Era legítimo o trono dele. Ele tinha todo o poder e autoridade. Mas o povo não era dele. Entendeu? O reinado era dele, a autoridade era dele, mas o povo era de Deus. Então Deus não reclamou com Saul pela sua dureza. Deus reclamou com Saul porque a sua dureza de coração refletia no povo dele. Deus fala para Saul sobre a sua posição, sobre o seu posicionamento, porque tudo que Saul fazia refletia no povo de Israel. Um povo que até então tinha um Deus como rei. Um povo que até então ouvia através do profeta o que Deus queria falar, irmão. Então, quando ele começa a brincar com a palavra, começa a deixar de lado, começa a não cumprir aquilo que Deus mandou, irmão, Deus fala assim, não, acabou seu tempo, vai levantar outro. Quando o rei começa a deixar de lado as coisas que deveriam ser feitas, Deus fala, acabou, passa outro, estou levantando outro, irmão. E Deus não tem medo de levantar não, irmão. Deus não tem medo de levantar ninguém não, irmão. Deus não tem medo de levantar profeta, pastor, diácono. Irmão, pelo amor de Deus, para Deus é fácil. Ele fala que se nós não adorarmos, até as pedras vão clamar, irmão. Deus, irmão, não tem problema em colocar coisas na mão da pessoa, não. Se você quer ser pastor, Deus pode cumprir a tua vida. Quer ser diácono? Deus vai cumprir. Quem quer cantar aqui? Deus vai cumprir. Você quer ser missionário? Amém. Você quer ser? Deus vai te dar, Deus pode te dar, Deus vai levantar, Deus vai manifestar, irmão. Ele vai fazer, ele vai levantar. Ele mesmo fala, olha, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Então aquele que quer fazer, irmão, aquele que não ajunta, espalha. Então aquele que quer ajuntar comigo, vem que eu levanto. Vem que eu faço, vem que eu vou colocar a sua mão. Mas mantenha aquilo que eu te dei. Mantenha aquilo que eu te dei. Mantenha aquilo que eu te dei. Mantenha aquilo que eu tenho colocado na sua mão. A sua família, mantenha. O seu casamento, mantenha. Os seus filhos, mantenha. O seu sacerdócio, mantenha. A sua autoridade, mantenha. O seu pastorado, mantenha. O seu missionário, mantenha. Se o Senhor colocou na sua mão, é porque Ele sabia que você tinha capacidade para manter aquilo que Ele te deu, irmão. Mantenha aquilo que Deus te deu. Quer fazer? Faça. Quer pedir, irmão? Peça. Pedir, dá-se-vos-á. Isso é a palavra de Deus, irmão. E Deus não volta atrás da sua palavra, não. Deus não volta atrás da sua palavra. Deus não volta atrás da sua palavra. Antes, ela vai e cumpre aquilo que Ele quer. Aquilo que lhe apraz. Mas Deus, irmão, por zelar da sua palavra, Ele também zela do nosso posicionamento. Então, irmão, quando pedires algo para o Senhor, lembre-se que Ele pode te dar. E que Ele vai até te dar. Mas se você não manter, Ele vai tomar. Ele vai tirar. E aí, irmão, Ele cria o homem. Coloca um homem no jardim e disse que ia alimentar, disse que ia cuidar, disse que ia zelar. E falou o seguinte, olha, tudo que tem aqui, vocês são donos. Vocês vão comer o que quiserem, vocês vão cuidar do que quiserem. Vocês vão reinar sobre aquilo que eu estou colocando aqui para vocês.
Tudo que eu tenho aqui, que é meu, que eu criei, entrego ao homem para dominar sobre. Mas tem algo que não é para vocês fazerem. Ó, não coma disso. Quem criou o homem, irmão? Deus. Quem que criou o jardim para manter o homem, irmão? Deus. Mas o mesmo Deus que criou o jardim também criou regras para seguir. E o homem descumpre a única regra que até então era imposta. Olha, pode comer tudo, menos isso aqui, irmão. E eles vão lá e comem, amém. A gente sabe a palavra. E a partir daí, irmão, o homem cai, mas Deus zeloso, sabe o que Deus faz? Um sacrifício, mata ali um animal, faz uma roupa para um homem. Deus ainda continua mantendo, mesmo depois da queda do pecado. Deus continua mantendo. Deus continua cuidando. Deus continua zelando. E aí o povo, irmão, novamente, escolhe um rei. Olha só, lá no jardim, o povo só tinha, os homens, Adão e Eva, só tinha um único rei, um único Senhor. Deus, eles tinham tudo. Irmão, é que nós não imaginamos a plenitude que eles viviam. Nós não temos como imaginar, irmão, porque não cabe a nós. Nós não conseguimos. Irmão, se Deus se manifesta de uma forma muito poderosa, irmão, a gente vai chorar, gritar, pular, a gente não se contém. Agora imagina o próprio Deus caminhar do seu lado, irmão. Imagina o próprio Senhor falar com você, com a voz dele. Imagina o próprio Deus, do que eles tinham falta, irmão. Do que eles tinham falta de nada. Não havia falta de nada, não havia falta de nada. Não havia. Em Deus não há falta de nada, antes a plenitude de toda necessidade humana. Há plenitude para toda necessidade que você tem em Deus. Por isso que ele falou que ele seria o Senhor. Só que o homem, quando peca novamente, Deus continua guardando, cuidando, zelando, acompanhando, vendo o que o homem está fazendo, porque Deus tinha criado, e Deus mantém aquilo que cria, Deus mantém aquilo que dá, Deus mantém aquilo que faz, Deus mantém a sua palavra com o homem. Deus não criou o homem e deixou ao léu depois que pecou, não. Deus fez o seguinte: não quer ficar perto de mim porque pecou? Tá bom, mas eu vou cuidar de você ainda. Vou continuar deixando a chuva descer, vou continuar deixando o sol subir, vou continuar deixando a terra produzir alimento para que vocês se alimentem. Vou permanecer cuidando, zelando de vocês. Um homem que novamente, que nós temos essa natureza caída. Então Deus estabelece princípios que a humanidade deveria seguir. E novamente Deus escolhe um povo para ele. Olha, separa aquele povo, procura na terra, encontrou um homem, dele faz uma geração, e essa geração cresce, essa geração cresce, cresce, cresce. Se lembra do que o Senhor fez. Vai para o Egito. Aí o Senhor resgata. O Senhor cria uma nação. Cria um reinado para eles. Deus coloca um sacerdote para falar diretamente com o povo. O povo rejeita o sacerdote e fala: não, queremos o rei. Aí vem Deus, levanta o rei, irmão. Novamente, o povo pediu e Deus deu. Agora, se foi bom para o povo, irmão, aí é outra coisa. A história de Israel diz muito sobre essa decisão do povo. Porque quando nós falamos que Deus nos guia, Deus orienta em todas as coisas. Agora, irmão, quando você deixa que outros assumam o lugar de Deus na sua vida, aí, irmão, esquece. Então, novamente, Deus faz um projeto, um plano, para que aquele ser humano que tinha lá no começo se desligado dele, fosse novamente ligado, curado, liberto e salvo, que era Cristo Jesus. Mas antes que isso se cumprisse, irmão, Deus tinha caminhos a ser seguido. O homem tinha que ser direcionado até que Cristo morresse na cruz do Calvário, sim ou não? Sim. Cristo é anunciado. Depois, Deus levanta outros profetas para continuar falando sobre o amor dele, a palavra dele, e o cuidado dele para o povo de Israel.
E aí Cristo vem. E eu quero lembrar para você que quando Cristo, antes de ser crucificado, o que ele disse ao Senhor? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas antes seja feita a tua vontade. E aí Cristo é crucificado. E quando estava crucificado, a palavra diz que nem um osso seu seria quebrado. Que ele sofreria. E existia uma palavra sobre ele. Novamente Deus mantendo sua palavra. Novamente Deus mantendo o que ele tinha dito. Novamente Deus cumprindo a sua palavra. Novamente Deus colocando, direcionando o povo, sabendo que naquele momento, um momento tão importante, ainda assim, Deus sabia da palavra. Deus não se esquece daquilo que fala, irmão. Deus cumpre a palavra. E a palavra diz que quando estava crucificado e depois que Jesus morreu, tentaram quebrar suas pernas, mas não podiam, porque estava uma palavra sobre ele, sobre Jesus, e tinha uma palavra. Cristo foi até a cruz do Calvário e foi crucificado, porque Deus manteve a sua palavra. Deus criou o homem para estar com ele, e ele falou, o homem se desviou, mas eu enviarei alguém. E Deus novamente manteve a sua palavra, sim ou não? Deus manteve sua palavra, enviou Jesus Cristo para que ele morresse na cruz do Calvário, para que naquele momento o véu que nos separava do Senhor fosse rasgado. E a partir daquele momento, eu e você tivemos a oportunidade, irmão, tivemos a graça e a misericórdia de estar novamente com Deus. Mas Deus, irmão, ele não muda em nada. E é engraçado se você ler o Velho Testamento, ler o Novo Testamento, porque no Velho Testamento tinha muito sobre a morte. Olha, você faz aqui, é olho por olho, dente por dente. Você vai pagar pela sua vida. Se você matou, você vai morrer. E Deus era justo naquilo que fazia, irmão. Justiça aplicada sobre Deus. Quando Cristo vem, Cristo ele começa a olhar com graça. Cristo transforma a graça em coisa física. Quando a mulher adúltera chega e querem apedrejar ela, Cristo fala o quê? Olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Cristo, ele veio para salvar, curar e libertar. Ele fala que ele não veio para julgar. Não, ele fala que não veio para julgar, mas libertar, salvar e curar. Ele julgou aquela mulher, ele manteve sua palavra. Olha, estou aqui. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí a palavra diz que os dos mais velhos, os mais novos, vão se retirando todos. E ele levanta e fala assim, olha, vai, não peques mais. Não peques mais, não peque. E amém. Cristo mantém sua palavra. Aleluia. E eu quero lembrar você neste momento, eu quero trazer para você agora, para o que... Por que eu disse tudo isso, irmão? Por que eu falei sobre Eli? Por que eu falei para vocês sobre Saul? Irmãos, Deus colocou algo em nossas mãos que somente você tem capacidade para manter. Eu quero que você saiba, irmão, que a família que Deus te deu, somente você tem capacidade para manter. Não pense que a autoridade do homem da casa, irmão, você que é casado, que tem outro que a sua esposa vai assumir, não, irmão. Se você não assume, a sua esposa pode até orar, mas a capacidade sacerdotal está sobre você. Não pense, irmã, que você que é casada, que deve ser a pessoa que orienta, a pessoa que cuida, a pessoa que zela. Não pense, irmã, que porque seu marido faz, que a capacidade não está sobre você. A capacidade e a autoridade está sobre você. Não pense, mãe, que você que tem filho, que Deus te deu um filho, que outro pode fazer aquilo que Deus te deu. Deus te deu capacidade para julgar o seu filho, para cuidar do seu filho, para administrar o teu filho. Deus colocou na sua mão coisas que somente você pode administrar. Deus colocou na sua mão coisas que somente você pode passar. Deus tem colocado coisas em nossas mãos que somente nós temos a autoridade e poder para fazer, irmão.
Deus colocou um sacerdócio sobre Eli, sim ou não? Eli não manteve o sacerdote, sim ou não? Não manteve. Eli perdeu o sacerdócio porque ele não manteve aquilo que Deus tinha dado na mão dele, entenda isso. Saul perdeu o seu reinado porque ele não manteve aquilo que Deus entregou na mão dele. E você vê tantos reis que fizeram a mesma coisa que Saul. Porque quando Deus entrega em nossa mão alguma coisa, irmão, é porque Deus sabe a capacidade que você tem para manter aquilo que Ele entregou em sua mão. Ajuda, Senhor. Deus, Ele não se engana, irmão, quando entrega um ministério para você, não. Quando Deus entrega, tá? Quando Deus te chama para fazer algo, quando Ele chama, quando Ele fala, quando Ele dá algo em sua mão, irmão, é porque Ele sabe que você tem capacidade e Ele vai te capacitar ao longo do caminho para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus não coloca ninguém, irmão, no fogo, não, sem antes capacitar para não se queimar, irmão. Deus não coloca um peso desigual na tua vida, não. Deus não coloca algo que você não possa carregar. Mas antes ele mesmo fala, olha, entregue seus fardos pesados sobre mim. Mantenha aquilo que o Senhor entregou. Mantenha aquilo, mantenha os olhos fixos naquilo que o Senhor entregou. Vocês que foram chamados para estar na casa do Senhor pregando, irmão, mantenha a dedicação naquilo que fazem. Se o Senhor te chamou para ser pastor, continue mantendo o seu caminho, o seu princípio, até que o Senhor te exorte, até que o Senhor te levante, até que o Senhor cumpra sobre sua vida coisas maiores ainda. Deus, irmão, não está procurando pessoas, irmão, que são totalmente capacitadas, não. Você não tem que se capacitar para tudo, não, irmão. Deus vai te capacitar para aquilo que Ele quer que você faça. Irmão, eu não tenho capacidade para ser pastor, não. Deus não me chamou para isso, não, irmão. Mas se Ele me chamar, quem vai me capacitar é Ele, irmão. Mas quem tem que manter aquilo ali sou eu, entende? Quem tem que manter a chama acesa sou eu. Mantenha a chama acesa que há em ti, irmão, olha só. Se Deus entrega algo em sua mão, irmão, é porque Deus sabe que você tem capacidade para fazer. E mesmo assim, irmão, se você acha que não é capacitado para fazer algo que Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Então, a palavra de Cristo, Jesus, Ele tinha que vir para morrer na cruz do Calvário. Mas antes de morrer na cruz do Calvário, na oração dele, ele fala, Pai, olha, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas o Senhor, o Deus poderoso, o único Pai, sabia que Jesus tinha capacidade para cumprir aquilo que foi chamado para fazer. Jesus tinha capacidade, irmão. Jesus, ele cumpriu. A palavra se cumpriu. Tinha que se cumprir, irmão. Ele tinha que passar pela dor. Ele tinha que passar pelo Calvário. Ele tinha que ser moído. Ele tinha que ser machucado. Ele tinha que passar pelo que ele passou. E quem capacitou a ele foi o próprio Deus, sendo ele também o único Deus. Cristo, irmão, cumpriu em tudo aquilo que o Senhor tinha falado já através dos seus profetas lá atrás. O Senhor mostra através da figura de Cristo que nós temos que manter aquilo que Ele nos entregou. Deus criou o homem, Deus mantém o homem. Deus cria reis e mantém o reinado. Deus levanta sacerdote e mantém o sacerdócio sempre. Quando ele peca, o Senhor levanta Samuel. Quando Saul peca, Deus levanta Davi. E assim por diante, irmão. Lembra que eu falei para você que o que você quiser fazer, Deus pode te dar? Deus pode te levantar. Deus pode, irmão. Deus pode te levantar e pode fazer coisas maiores ainda. Hoje você pode estar aqui, às vezes, numa igreja pequena, né? Mas amanhã Deus pode te levar para congressos grandes, Deus pode te levar para lugares maiores, até mesmo que você imagina.
Mas uma coisa que Deus nunca vai tirar de você é a responsabilidade de manter aquilo que Ele entregou. E aí eu vou te perguntar, irmão, o que você tem na sua mão? E eu não quero só falar só sobre cargo evangelístico, não. Sobre cargo eclesiástico, não, irmão. Estou falando da sua mão. O que tem hoje? Sua família? Você é o único rei da sua família? Então a obrigação de manter a chama acesa da sua casa é sua. Você é o único da sua família que está hoje na casa do Senhor? A obrigação de manter a oração acesa é sua. Você é o único da sua casa que mantém ali, você é a esposa que está cristã, a obrigação de manter o sacerdócio da sua casa ainda é sua. Você é o filho que está orando ao Senhor, a obrigação é sua de manter a oração na sua casa. No seu serviço, você é o único cristão, a obrigação é sua de manter aquele lugar, o ambiente de Cristo opera, entende? Irmão, a capacidade de fazer, irmão, é sua. Deus, Ele não tem problema em entregar carro para ninguém, em entregar coisas para ninguém. Deus, Ele faz até coisas maiores, muito mais do que imaginamos ou que pensamos. Mas Deus nunca tira a responsabilidade de fazer aquilo que você tem que fazer, irmão. O rei tem que governar, um sacerdote tem que falar através da palavra do Senhor. Como hoje o ministro de louvor tem que ministrar ao povo de Deus adorando ao Senhor. O Senhor, irmão, nunca vai tirar a sua responsabilidade de fazer alguma coisa. Não é porque você é crente, lindo, maravilhoso, que o Senhor vai deixar você, vai te isentar das coisas que você tem que fazer, não, irmão. Ele nos isentou a Cristo que pediu para Ele, entende? O seu próprio filho passou por dor, estava angustiado até a alma. E mesmo assim o Senhor não tirou aquele peso de Cristo, porque Cristo tinha que manter aquilo que Deus tinha falado. Então por que comigo e com você seria diferente, irmão? Por que será que eu e você seria diferente? Por que será que eu e você não teríamos que ter responsabilidade também sobre as coisas que o Senhor nos entregou? Sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. O Senhor, irmão, Ele quer nos chamar para que cada dia nós venhamos manter aquilo que Ele nos entregou. Hoje nós viemos aqui para relembrar da morte de Cristo. E aí, por que Cristo fala que nós devemos relembrar, irmão? Pensa só comigo. Porque nós temos que manter uma tradição de relembrar da morte de Cristo. Porque será que nós temos que manter vivo em nossas mentes que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Por que será, irmão? Para manter a sua palavra. Quando comeres e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Irmão, Ele mantém a palavra dele. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É promessa. Quando eu bebo, quando eu como, eu estou lembrando da promessa do que Deus mantém ainda vivo no meu coração. Deus continua mantendo a sua promessa. Eu fui, mas irei voltar. Eu fui, mas vou voltar para buscar. Então continue mantendo aquilo que eu te dei até que eu volte. Continue mantendo aquilo que eu te dei até que eu volte. Continue administrando a sua casa. Continue cuidando da sua esposa. Continue cuidando da tua casa. Continue zelando. Continue mantendo a oração. Continue mantendo o jejum. Continue mantendo a busca. Continue mantendo aquilo que eu te entreguei até que eu venha. Continue sendo a melhor esposa, o melhor esposo, a melhor mãe. Continue fazendo aquilo que eu te dei para fazer. Mas aí, irmão, tem um segredo em tudo isso. Não é só você fazer. Não é só você manter. É você manter Cristo Jesus no centro de tudo que você
Faz. A casa é tua, mas quem te deu foi o Senhor. O sacerdócio estava sobre ele. Mas quem era o sumo sacerdote? O reinado estava sobre Saul. Mas de quem era o povo que estava sendo reinado sobre Saul? Era de Deus, irmão. A casa que Deus te deu, irmão, é sua. Mas quem te deu a casa? O Senhor. Os filhos que você não podia ter, irmão, é seu. Mas quem te deu? Foi o Senhor. O emprego que você pediu, irmão, é seu. Mas quem te deu? Foi o Senhor. Irmão, Deus tem um zelo pela sua palavra e pelas coisas dele. Tudo que nós temos é do Senhor. Por isso é nossa obrigação manter aquilo que ele nos deu, entende? Tudo que você tem, irmão, até o ar que você respira é do Senhor. Se Deus quiser tirar seu ar hoje, irmão, Deus vai tirar. A vida que você tem é do Senhor. E isso Deus te deu. Mas quem é dele, volta para ele, irmão. Mantenha aquilo que Deus te deu. Mantenha vivo aquilo que Deus te deu. Se Deus te incumbiu para criar filhos, mantenha a criação dele. Se Deus te incumbiu de orar e pregar para pessoas que não vão falar contigo, mantenha aquilo que Deus te deu. Se Deus te fez a autoridade sobre algo, mantenha aquilo que Deus te deu, irmão, porque você está somente, irmão, por um tempo, mas é dele. É dele. O filho que você tem pode parecer seu, mas é dele. Você só está mantendo. A casa que você tem parece ser sua, mas você só está mantendo. A roupa que você tem, irmão, parece ser sua, mas só está mantendo. Irmão, nada do que temos, teríamos se não fôssemos dados por Cristo Jesus. Então, se Deus deu, quer dizer que é dele, que volta para ele. Por isso, a nossa obrigação, a nossa preocupação em zelar e manter aquilo que Deus nos deu. Então, quero nesse momento orar com você. E eu vou passar já, pastor. Eu quero pedir que você relembre de todas as coisas que estão na sua mão e autoridade. Irmão, pode ser a sua casa e pode ser uma filha de 2 anos. Mas se está sob a sua autoridade, foi Deus que te deu. E cabe você a manter. E aquilo que você não tem mantido, se você não tem sido a pessoa que assume a responsabilidade de sua casa, de manter aquilo que Deus te deu, eu quero que você neste momento, irmão, volte em lembrança e peça: Senhor, me ajuda a manter, me ajuda a se posicionar para manter aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Se você não tem sido sacerdote na sua casa, a sua esposa tem assumido o lugar de sacerdote na casa, irmão, eu quero que você ore comigo, pedindo para que o Senhor te dê autoridade e para que você comece a ser o sacerdote que foi chamado para ser. Eu quero que você ore comigo e peça para que o Senhor coloque sabedoria em você, para que você não pese sobre sua esposa. Se Deus tem colocado a educação dos seus filhos sobre você, e você não tem educado da forma correta, não tem lido a Bíblia, não tem orado com seus filhos, não tem levado eles no caminho, eu quero que você ore relembrando isso e peça: Senhor, me dá a sabedoria para ensinar meus filhos no caminho que devem andar. Porque, irmão, parece ser seu, mas você só está mantendo. Parece que é seu, mas seus filhos vão crescer como flechas na aljava do Senhor. E serem enviados, e serem novos sacerdotes, e serem novos profetas, e serem pessoas melhores, pessoas que curam, pessoas que louvam, pessoas que adoram o Senhor, pessoas que são maravilhosas. Irmão, a responsabilidade, irmão, que Deus deu para você, Ele não vai tirar. Mas se você não pegar na sua mão, não tenha dúvida, o Senhor vai, levanta outro no lugar. Um exemplo disso são pessoas que são separadas. Tem muitos pais que abandonam os filhos. E aí vem outra pessoa, assume o lugar de pai,
E os filhos crescem como se fossem pais de verdade. Porque amam como pai, trabalham como pai, cuidam como pai, zelam como pai e se tornam pais daquela criança que foi abandonada por outro. O Senhor tinha dado, não tinha dado para aquele primeiro pai, deu. Deus permitiu que tivesse filho, mas ele não manteve, vem outro que mantém. E eu sei que isso não se repete em todos os lugares, não é assim de toda forma, mas tudo que você tem, irmão, é obrigação sua manter. Tudo o que você tem. Se do carro mais simples de limpar a igreja, irmão. Se Deus te chamou para limpar a igreja, que, irmão, continue sendo a melhor limpeza, porque é a sua obrigação manter. Se Deus chamou para louvar, irmão, para ser um ministro de louvor, irmão, é a sua obrigação manter, é a sua preocupação, é a sua obrigação manter. O pastor daqui, o pastor é novo. Você é bem novo, né, pastor? Ele é muito novo, irmão. Mas você acha que Deus vai julgar ele menos do que um pastor de 60 anos? É a obrigação dele manter, sei lá, por aquilo que Deus deu. Pediu? Não sei, irmão. Mas que Deus deu, você mantém. Mantenha aquilo que Deus te deu. Não deixe que as coisas corram soltas, irmãos. Não deixe que as coisas do Senhor passem por suas mãos sem que você mantenha. Eu sou líder de um grupo de louvor. E como é difícil manter aquilo aí, pelo amor de Deus. É difícil, né? Tá ali. É difícil manter. Mas a obrigação está sobre quem? Sobre mim. Eu tenho que manter, porque não é meu. É do Senhor. Nós temos que louvar, adorar o Senhor, mas eu tenho que manter em oração, eu tenho que manter em jejum, eu tenho que orar pelos meus liberados, eu tenho que manter aquilo que o Senhor entregou na minha mão, irmão. Porque não é meu, entende? Tudo que você tem, quando você entrega para o Senhor, quando você entende que foi o Senhor que te deu, irmão, você entende que você só mantém, mas quem cuida, quem guarda, quem zela, quem mantém a verdade de toda forma é o Senhor.